Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós estamos agora no segundo momento, página 294, e nós iremos tratar um pouquinho a respeito desse gênero textual que permeia o nosso capítulo 7, né? Que é o gênero textual do debate. Então, aqui no box, antes de começar a ler, nós estamos na página 294. Aqui no box, antes de começar a ler, nos diz o seguinte: os textos que você vai ler neste capítulo, neste segundo momento do capítulo 7, tratam de um mesmo tema, que é a televisão. Leia-os atentamente, procurando identificar as ideias defendidas pelos autores a respeito desse veículo de comunicação que é um dos mais populares do mundo. Então, nós temos aqui, na página 294 e 295, um texto falando, até a 296, né? Um texto falando um pouquinho a respeito da televisão, a respeito da influência, né, desse instrumento de comunicação de massa. Então, vamos lá. O tema do nosso texto é Aproveite para mudar o canal, o título, né, gente? Perdão. Durante muitos anos, no século passado, a frase era mais repetida lá em casa: aproveite que está de pé e aumente o som. Ninguém se arriscava a se levantar, nem para beber água, nem para ir ao banheiro. Sempre dava para aguentar mais um pouquinho, ver se alguém desistia primeiro e, em vez de ouvi-la, falar a frase ou uma das suas variações. Aproveite que está de pé e melhore o contraste. Quem está chegando agora não pode imaginar o que era o mundo sem um controle remoto. Um aparelho de televisão tinha no mínimo 6 botões. O primeiro era para ligar e desligar, aumentar e diminuir o som, e era botão mesmo, não era uma tecla de apertar ou soltar. Um botão que se virava para a direita e, ao ouvir-se o clique, sabia-se que a TV estava ligada, e para desligá-la fazia-se o caminho contrário. Ligar a TV não significava que se passava imediatamente a assistir um programa. Tinha que esperar o aparelho pegar no tranco ou esquentar o tubo, aí sim aparecia a imagem. O que ainda não significava um programa no ar. Quem reclama dos intervalos das emissoras de TV a cabo de hoje não faz ideia do que era um intervalo comercial na televisão a certa altura do século passado. Às vezes, entre 2 programas de meia hora, aturavam-se 40 minutos de anúncios. Lembro-me especialmente do Teatro de Comédias da Imperatriz das Sedas, atração de sábado à noite na TV Tupi. O patrocinador, como o próprio nome indica, era uma loja de tecidos. O programa apresentava comédias teatrais em 3 atos. Entre um ato e outro, exibiam-se os anúncios que demoravam o tempo exato para as mudanças de cenário e as trocas de figurino. Quando essas mudanças eram complexas, dava tempo de o espectador conhecer toda a linha de tecidos da loja pelo menos 2 vezes. Era comum a gente se distrair e até se esquecer de que a peça estava em cartaz. Você, acostumado com a era moderna da televisão, deve estar se perguntando: mas por que não mudavam de canal no intervalo? É aí que entra aquela frase do início desse texto. Alguém tinha que se levantar para o resto da casa explodir em coro das suas poltronas. Aproveita que está de pé e muda de canal. Mas ninguém entregava os pontos, até porque mudar de canal não significava, por exemplo, passar por todos os filmes da coleção de telecines. Mudar de canal era girar o seletor, um dos botões era o seletor de canal, do 6 ao 13 e ver o que estava passando na TV Rio. Geralmente era a mesma coisa, ou seja, anúncios. A programação era assim: se a Tupi fazia sucesso com Rin Tin Tin, a Rio contra-atacava de leste. Se o 13 exibia Invanhoé, o 6 rebatia com Guilherme Tell. Este norte é de morte, era a atração de uma emissora. Eta Nordeste da peste, tentava segurar a audiência na concorrente. Bem, tinha também o canal 9, que é a TV Continental, mas ninguém assistia ao canal 9. Mudar de canal era balançar entre o 6 e o 13, e assim íamos vivendo em paz. Falei de 2 botões, faltam 4, né? Bem, 2 eram meio inúteis, o de brilho e o de contraste. Não valia a pena abandonar a poltrona para tentar regular essas questões na imagem.
Se a imagem estivesse ruim, com fantasmas, por exemplo, era muito comum dar fantasma na imagem. O jeito era mexer na antena. Aproveite que está de pé e dê uma mexida na antena. Essa era a tarefa mais difícil. Geralmente necessitava de 2 pessoas. Uma ficava em pé atrás do espelho, mexendo nas antenas para baixo, para cima, para os lados, enquanto o outro, sentado na poltrona, ia dando as dicas. Melhorou, piorou, mais para a direita, volta um pouquinho, só um pouquinho. Os 2 botões que sobraram eram os mais complexos, o vertical e o horizontal. Às vezes, sem mais nem menos, a imagem começava a rodar como se fosse um carrossel. Era tão sensível o ponto exato em que o botão do vertical fixava a imagem que, dependendo da situação, valia a pena continuar sentado e tentar assistir assim mesmo. Com o Falcão Negro ou os patrulheiros Todd dando a impressão de que estavam com a doença de São Guido. Só para vocês terem uma ideia, aqui no dicionário, doença de São Guido é a doença de fundo nervoso que provoca a perda dos movimentos involuntários e voluntários, sem um motivo aparente. Ou seja, a imagem sempre ficava tremendo, balançando. Eles não paravam quietos, mas o defeito no horizontal era impossível de ser ignorado. A tela era coberta por riscos que não deixavam o espectador ver nada do que estava sendo exibido. Aí não tinha jeito, era preciso se levantar e ajustar o botão. Acho que isso tem um pouco a ver com a geração de gordos, criadas a partir do fim do século passado. Ela apareceu principalmente nos Estados Unidos. Há quem atribua a sua existência à dieta baseada em gorduras, característica daquelas bandas, e eu não sei não. Acho que tem muito a ver com a família inteira sentada diante de um aparelho de TV comandando um controle remoto. No meu tempo não tinha isso não. Ver televisão queimava tantas calorias quanto uma sessão de academia. Não dava para ficar sentado 15 minutos seguidos, se bem que hoje, lá em casa, a situação não mudou muito não. Aproveite que está de pé e procure o controle remoto. Então vejam, meus queridos, nós estamos aqui diante de um texto que nos faz refletir acerca do uso da tecnologia em si. E não só do uso da tecnologia, mas como também da evolução tecnológica que os aparelhos possuem ao longo do tempo. Nesse caso, nós estamos falando especificamente da televisão. Então, como vocês viram desde o início do texto, ele sempre faz um paralelo e está mostrando para a gente de forma bem explícita quais são as características do aparelho de televisão de antigamente, como que a televisão funcionava antigamente. Então, características assim basilares que são bem diferentes e fundamentais para a gente entender. Primeiro, a televisão não era essa tela fininha, e plana como ela existe para a gente hoje. As televisões de antigamente, elas tinham um tubo na parte de trás, Elas eram extremamente pesadas. Eu lembro que a TV da minha casa, por exemplo, ela era impossível de ser levantada por nós crianças, eu ou meu irmão. Se tivesse alguma coisa pendente ou alguma coisa para se fazer nela, eu tinha que chamar minha mãe ou meu pai para solucionar a situação, e às vezes só o meu pai conseguia, de tão pesada que a TV era. A tela não era plana, ela era meio curvada, então você não via as imagens com tanta nitidez como você vê hoje em dia. Esse botão do contraste, eu me vi assistindo TV e ouvindo ele falar sobre o contraste, porque isso era muito comum. A cor, o movimento dos personagens na tela, os fantasmas, gente, o que acontecia? A imagem às vezes ficava distorcida a ponto de aparecer uma espécie de sombra na pessoa que estivesse na tela. Então, se a pessoa estivesse aqui, a imagem ficasse um tanto desfocada, ou no caso, o fantasma, precisamente, era basicamente isso, era um desfoque na imagem. Então a pessoa ficava projetando uma espécie de sombra do lado dela, sabe? Que dava a impressão de que existia mais alguma coisa na imagem, quando na verdade era só um personagem, Era só uma pessoa, mas a imagem estava ruim, então aparentava ser essa situação. O bombril na ponta da antena, acho que toda pessoa que viveu na década de 80 e 90 presenciou essa situação, uma tentativa de melhorar o sinal da TV colocando objetos aleatórios. Um deles era a esponja de aço, que a gente chama mais pela marca,
E enfim, a experiência com a TV é bem diferente da experiência que hoje vocês possuem, né, com a televisão. Então, dentro de todo o texto, vocês viram que o autor sempre chama a atenção da gente para a experiência que nós temos hoje com a tecnologia e especificamente com a televisão, para a experiência que se tinha antigamente, né, em relação ao aparelho de TV. Então, com base em todas essas informações e na interpretação que vocês também farão a respeito do texto, vocês responderão à atividade Desvendando os Segredos do Texto, que se encontra na 297 e segue até a página 301. Lembrando, gente, as pessoas que estão assistindo às aulas presenciais não precisam me enviar fotografia da atividade, tá bom? Como vocês estão presencialmente na escola, então vocês vão responder a atividade e vocês vão trazer a atividade para a escola na semana que vem, e aí eu vou fazer a correção juntamente com vocês, dar o visto e tudo mais. Me enviem as fotografias somente aqueles que estão acompanhando as aulas de casa e que não estão vindo para a escola. Certo, gente? Então, nossa aula fica por aqui. Foi uma aula simples hoje, tranquila. Vocês irão só fazer a leitura. Peço que vocês refaçam a leitura desse texto, porque vocês precisam ler e praticar a leitura. Então, refaçam a leitura desse texto e respondam as questões de interpretação que estão seguindo ele, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Se surgir alguma dúvida, vocês sabem que eu sempre estou à disposição de vocês, ok? Bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.